No início de fevereiro de 2023, chegou na Netflix um filme norueguês que estava prometendo ser um thriller de muito suspense, mistério, ação, algum drama familiar, mas parece que alguma coisa ficou pelo caminho. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e neste vídeo eu quero falar sobre o Lobo Viking. Vamos embora pro vídeo. A Netflix está se destacando em trazer produções de vários países, mostrando uma diversidade cultural bastante interessante. E neste ano de 2023 não ficou por menos. Dessa vez foi mais um filme norueguês, que dali já trouxe alguma ideia de fazer uma mistura com aquela cultura nórdica, com suspense, com ação, mistério, algumas questões familiares ali envolvendo. Só que alguma coisa ali não deu muito certo. Esse filme ele foi escrito e dirigido pela mesma pessoa, o Stig Svendsen. Isso já é uma coisa que me deixa um pouco com o pé atrás, porque eu já falei várias vezes que eu não acho muito bacana esse negócio do roteirista também dirigir o seu filme. Eu não quero aqui fazer uma crítica qualquer ou de qualquer jeito sobre esse filme, O Lobo Viking, porque eu também gosto desse tipo de filme. Eu gosto de filme de terror, de lobisomem, de fantasia, gosto de ficção científica, gosto de vários gêneros. E se você também gosta de falar sobre filmes, comentários sobre filmes de vários gêneros, e se não é inscrito aqui no nosso canal, faça assim, ó. Dá uma força aqui para nós, já se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. Agora, vamos continuar falando desse filme, O Lobo Viking. O filme começa até que de uma forma bem interessante, me chamou bastante atenção. Volta no tempo até o ano de 1050, quando os vikings eles invadem a Normandia para fazer saques, claro. Eles entram num monastério, numa abadia, e lá eles começam a saquear, pegar coisas e encontram uma sala fechada. Eles pedem para um monge para abrir aquela porta, ele pede, por favor, pelo amor de Deus, que não abra aquilo ali. Eles acabam matando o monge, abrem aquela sala, aquela porta de madeira enorme e encontram, ao invés de riqueza, encontram um lobo. E esse lobo, ele é dito como sendo um cão do inferno. Os vikings acabam levando para a Noruega esse lobo, só que o navio chega, mas nenhum dos tripulantes do navio fica vivo, porque o lobo mata todos eles. O lobo fica escondido lá nas matas da Noruega e ali fica por todo esse tempo. O filme então dá um salto temporal e vem parar nos dias atuais. Então a história começa a seguir uma jovem de 17 anos chamada Taylor, que recém se mudou para uma pequena cidade no interior da Noruega, ao lado da mãe, a Liv Berg, que conseguiu um emprego de policial do padrasto, Arthur, e da sua irmã surda, Jenny. A Taylor é uma garota muito tímida, retraída, essa coisa toda, e ela não é muito popular ali na escola. Inclusive, ela até sofre de um bullying dos outros colegas. Mas ela tem um amigo, o Jonas, que acaba convidando a garota, a Taylor, para ir numa festinha na beira de um lago junto com outros amigos. Ela vai e lá pelas tantas, uma outra garota, a Ellen, que é filha da prefeita, não gosta da Taylor. E ainda chama o Jonas num cantinho para dizer assim, ô meu, por que tu trouxe essa guria para cá, essa coisa toda, né? Essa Ellen, ela é atacada por uma fera, um animal, que não aparece, porque sai do meio de ali de umas moitas ali, da floresta, aquela coisa toda. E a Taylor até tenta ajudar a Ellen, mas a Taylor, ela é arranhada por esse animal, que não se vê o animal. A partir dali começam a acontecer algumas coisas. Um crime aconteceu e aí a mãe da Taylor, que é policial, passa a investigar isso aí. E o que acabam descobrindo é que é um lobo o causador da morte daquela garota, da Ellie. E ali começa a desenvolver a história sobre esse lobo. Que lobo é esse? À medida que a história vai andando a partir daí, vão surgindo outros personagens. Um deles é o William, um veterinário que afirma sim ser um lobo, e bem grande, principalmente por causa da garra que a Liv mostra para o William. Ela encontrou lá no meio da floresta uma garra que saiu da pata do bicho. O cara disse, ó, esse bicho aqui é grande. Surgiu também um outro personagem, o Lars Broden, que é um caçador que procura Liv e diz para ela, olha, sim, é um lobo,
mas é um lobo que vem de uma linhagem desde o tempo dos vikings. Na verdade é um lobo com uma mistura de gente ali também, então só tem um jeito de matar esse bicho, é dando tiro com bala de prata. Enquanto as investigações vão acontecendo, algumas mudanças também vão ocorrendo, por exemplo com a Taylor. Ela começa a ficar meio esquisita, começa a ter os sentidos, principalmente o de audição, mais aguçados, começa a ter algumas coisas, e aí a gente já vai começando a desconfiar. De acordo com o Lars, o caçador, isso acontece em quem está sofrendo ou começando a sofrer uma mutação para ser um lobo. Aí já vamos vendo, essa garota qualquer hora dessas é bem capaz de se transformar num lobisomem. Também paralelo a isso, tem o desenvolvimento de um drama familiar que não acontece. Não se desenvolve aquele drama familiar ali do jeito que está indo. Há um problema na relação entre a Liv e a sua filha, a Taylor, que a gente não entende muito bem porquê. A garota, ela tem um problema pessoal bastante forte, inclusive no começo do filme, lá naquela festa em que foi convidada pelo Jonas e os amigos dele, ela diz que está ali, né, mas ela tem um problema, ela diz que matou uma pessoa. Como assim? Isso não fica claro. E que importância tem isso para toda a trama? A questão de mãe e filha não está resolvida, aquilo ali fica muito na superfície. Ela, a garota Taylor, não gosta do padrasto, não vai com a cara dele. E aquela garota ali, que é a garotinha, a irmãzinha dela, tem um bom relacionamento que destoa totalmente do relacionamento dela com o Arthur, o padrasto. Essas questões familiares, paralelas à história, na minha opinião, são muito importantes e deveriam ter sido aprofundadas, até porque no final tem um desfecho que, se houvesse um desenvolvimento melhor dessas questões, desse drama familiar, haveria sim aquela questão de resgate, de uma solução, vamos dizer assim, profunda de todo o problema que envolve a trama e essa questão familiar entre a Liv e a Taylor. Um problema que eu vejo bem sério nesse filme é a questão do protagonismo, porque o protagonista é aquele personagem principal sobre quem nós vamos falar, é aquele que vai enfrentar o problema, o conflito, vai ter que enfrentar todas as barreiras e vai ter que encontrar uma solução, mesmo que o personagem, esse protagonista, ele venha, vamos dizer assim, a morrer no final. Agora, esse filme é sobre quem? É sobre um lobo, e qual lobo? É sobre Taylor, a garota, ou Liv, a mãe e policial. Porque essas coisas, elas de uma certa forma, elas se misturam. E lá no final aparecem coisas que a gente fica se perguntando, tá, mas essa solução, ela foi para qual personagem? Foi para qual tipo de problema? Eu vi um grande buraco no roteiro nesse sentido. É que assim, no final, bem no final, há uma cena envolvendo uma dessas personagens que mostra uma solução, um final para toda a história. Só que aquilo ali não foi, na minha opinião, uma coisa impactante, uma coisa que consolidou o final da história. Ficou uma coisa, não digo em aberto, para uma continuação. Até é possível isso. Só que eu não vejo como uma solução que consolida toda a história. Simplesmente porque eu fiquei ali sem entender muito bem sobre quem o filme fala e sobre qual o problema que o protagonista vai enfrentar, enfrentou, e daí foi em busca da sua solução. Um exemplo dessas dúvidas sobre o protagonismo é uma cena em que tem a garota Taylor e a sua irmã Jenny, que é surda. Ali se vê o quanto elas têm de uma ligação entre as duas. Só que aquela cena que eu me refiro, eu não vou ficar dando spoiler aqui, ela é muito pesada. E aí tinha que ter alguma coisa para a gente ver aquela cena, chegar naquele momento e dizer, aham, a questão é essa aqui. E portanto, como não teve vamos dizer assim, um desenvolvimento sobre as personagens, chegar naquela cena ali, para mim ficou muito gratuito. Alguns personagens, na minha opinião, também foram muito mal aproveitados. Aquele veterinário William, poxa,
eu acho que ele devia ter uma participação melhor naquilo ali. Agora, uma frustração para mim foi aquele tal do caçador, o Lars. Poxa, ele vem trazer uma questão sobre a origem daqueles lobos, que aí vai lá, remete para a mitologia nórdica. E eu pensei, uau, aí já vi aquela questão lá no começo do filme. O cara vai trazer elementos mitológicos, esse filme vai entrar por um caminho bacana, interessante. E não, só ficou na contação de histórias dele, mais nada. Aí ele apareceu numa sequência lá no final, até chegar numa cena em que ele participa, que era para ser de terror, era para ser de suspense, era para causar um impacto muito forte, mas foi tão previsível, que para mim foi assim, quase risível o desfecho daquela sequência, daquela cena. Fotografia maravilhosa, aquela paisagem norueguesa, até um pouco diferente daquilo que foi mostrado em outros filmes, mas também é muito bonito. O CGI do lobo tá bem convincente, tudo, só que o filme não via assim um clima de suspense e terror. Eu não achei, não adianta. Eu achei assim, lá no final, no terceiro ato, onde a coisa está indo ali para um desfecho bem complicado, o lobo ele começa a atacar freneticamente, ali, muito doido. Aí vem aquela coisa assim meio splatter, sabe, meio gore, assim, meio, olha, quase um louco da serra elétrica, matando por matar, atacando todo mundo, aquela coisa. Eu achei assim que faltou ao longo do filme um pouquinho mais de desenvolvimento de suspense e terror. Não achei que foi tudo isso não. Eu sei que tem muita gente que vai gostar desse filme, pode até me chamar de louco, mas são pessoas que gostam de filme de lobisomem, e lobisomem ataca a gente e tudo, só que ele vai ver isso bem mesmo lá pro final, tá? Já vou avisando. Na minha opinião, o Stig Svendsen, ele escreveu o roteiro, ele não desenvolveu, ele tinha elementos muito bons ali para desenvolver, não fez isso e ainda foi dirigir, ou seja, na cabeça dele tinha um filme que não era o mesmo que estava no papel. Eu já cansei de falar sobre isso. Não me convenceu, mas eu sei que tem muita gente que vai gostar desse filme, tudo bem. E é isso aí, pessoal, essa é a minha opinião sobre esse filme, O Lobo Viking, que chegou agora em fevereiro de 2023 na Netflix. E como de costume, eu também fiz um artigo que está lá no site Leitura Pop. Está mais desenvolvido e até com spoiler. Vou deixar na descrição o link para você depois dar uma lidinha nesse artigo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha. E também, se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e acione aqui as notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. Porque agora, bem, agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!